Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer, Iris, estar aqui e apresentar-te para os nossos ouvintes. Iris Rabelo Câmara é brasileira e espanhola, tem estágio pós-doutoral em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, UES. É doutora, mestra em Filologia Inglesa, Letras Língua Inglesa, pela Universidade de Santiago de Compostela, na Galícia, Espanha. É especialista em ensino de espanhol, língua estrangeira, pela Uniateneu, e especialista em ensino de línguas estrangeiras, inglês, pela UES. Tem licenciatura plena em letras português e inglês, também pela UES, e atualmente é licencianda de letras espanhol, pedagogia e história pelo Centro Educacional Estácio do Ceará. É professora de idiomas há mais de 34 anos. Dedica-se à investigação e publicação acadêmicas de trabalhos sobre os costumes, as literaturas, as mitologias, as tradições, as crenças e os folclores dos povos de fala portuguesa, inglesa e espanhola, em especial as rezadeiras e os profetas da chuva, e debruça-se sobre a literatura produzida por mulheres, com alta produção nesta seara. É a idealizadora e orientadora e líder do grupo de estudos Filhas de Avalon, que conta com participantes de 8 países: Brasil, Espanha, França, Portugal, Holanda, País de Gales, Colômbia e Egito. Atualmente investiga escritoras nacionais e internacionais, pretéritas e atuais, silenciadas e apagadas pelos cânones literários. Neste momento, inicia também a sua carreira como biógrafa. Muito obrigada, professora, é um prazer. Obrigada a você, minha linda, gratidão. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindes. Saudações avalonenses. E hoje nós temos uma mulher que, tanto como a que vimos anteriormente, na aula passada, a nossa valorosíssima Bárbara de Alencar, temos hoje uma mulher da mesma estirpe dela, de Joana d'Arc, Catalina de Erauso e tantas outras. Hoje teremos a nossa querida, célebre, icônica e para sempre lembrada Harriet Tubman. Muitas pessoas podem se perguntar quem foi Harriet Tubman. Infelizmente não é tão conhecida, mas deveria. Assim como todas ou quase todas que nós tratamos aqui no Filhas de Avalon, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, quer sejam pretéritas, quer sejam atuais, tal como nos colocou Paulinha. Harriet Tubman foi responsável, direta ou indiretamente, pela liberdade, pela libertação dos escravizados no seu país e, por conseguinte, em outros países também. Vamos então passar para essa imagem que traduz muito bem quem foi Tubman. Temos aqui uma estátua que plasma muito bem o que nós queremos mostrar dela. Essa jornada, essa caminhada para a liberdade que ela tão bem soube traçar e que tão bem soube trazer para outras pessoas. Temos aqui essa imagem mais do que icônica, mais do que conhecida e reconhecida de Harriet Tubman, que se chama aqui The Journey to Freedom. E eu convido você a fazer comigo essa jornada, voltando um pouquinho no passado para entendermos a colonização dos Estados Unidos. Para isso, a gente faz a pergunta, voltando um slide. O que é a bandeira nacional americana? O que significa? Quantas listras tem? Quantas estrelas tem? Por que é chamada The Stars and
Essas estrelas que nós vemos, brancas no fundo azul, remetem-se aos 50 estados atuais que nós temos nos Estados Unidos. São 48 continentais ali, grudados uns nos outros, um pouquinho mais distante, que é o Alasca, mas no mesmo continente, América do Norte, e outro um pouco mais distante, que é o Havaí. Ilha, de qualquer maneira, também pertence a esse mesmo vínculo estadunidense e, tal qual o Alasca e os outros que estão conectados uns com os outros, todos pertencem a essa grande nação que para uns é opressora, para outros é libertadora. O fato é que essa bandeira, além das estrelas, também traz 13 listras. Se a gente for contar direitinho, são 13 listras. E por que essas 13 listras? Porque se remetem às 13 colônias iniciais. Assim como no Brasil, antes de termos estados, províncias, freguesias, nós tínhamos pequenas ou grandes, dependendo da visão pela qual se olha, extensões de terra chamadas capitanias, capitanias hereditárias, pois essas capitanias a gente pode mais ou menos estipular uma relação de paridade com essas 13 colônias. Portanto, a bandeira dos Estados Unidos, chamada Stars and Stripes, é Stars and Stripes porque são 50 estrelas, stars, 50 estados atuais, em 13 stripes, ou seja, 13 listras que remontam às 13 colônias. Em Nisso Falando, nós temos aqui um selo que nos mostra peregrinos, a palavra Mayflower, uma nau, um navio, uma caravela, uma efígie de mulher e a data 1620. O que é que essas características, o que é que esses pontos têm em comum? Pois justamente referem-se a essa colonização que, diferentemente da Mesoamérica, ou seja, América Central e também América do Sul, que tanto a Central como a do Sul foram de exploração total, a do Norte não foi tanto. A gente vai perceber uma clara diferença entre a colonização da América do Norte, diferentemente da colonização da América Central e da América do Sul. A primeira pessoa que nós temos ideia, que está configurado nos compêndios como sendo um navegador que circunnavegou por mares próximos à América, e aqui a gente fala América do Norte mesmo, foi Giovanni Gabotto. Giovanni Gabotto, de mais ou menos aí século XV, era um navegador italiano que neste ano, 1497, já no finalzinho do século XV, chegou um pouco mais perto do que seria a América do Norte. No entanto, naquele momento da história, como nós vimos na aula de Chica da Silva, há 2 semanas passadas, não somente os portugueses e os espanhóis estavam na rota de navegação buscando uma forma de atingir não somente as Índias orientais, mas também já lucrando bastante com o comércio de escravizados africanos. O que ocorre? Naquele momento era Portugal, era Espanha, mas também tínhamos França, Holanda e Inglaterra tentando também se vincular a estas explorações. Infelizmente ou felizmente, tudo se processou de uma maneira diferentemente se a gente for comparar tanto a época como os fatos da colonização para ambas as Américas, do Norte e do Sul, contando aí também com a América Central. Naquele instante, final do século XV, começo do século XVI, nós tínhamos os mares totalmente apropriados, e quando a gente fala mares aqui, é o Atlântico, totalmente apropriado pelos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses,
E neste percurso rumo à América, tentando tirar de nós já o que nós produzíamos em abastança, tínhamos os corsários. O que é que são os corsários? São os mesmos piratas? Não. O pirata, ele é mercenário, mas ele é muito por si. Ele vai piratear um navio, ele vai subtrair itens desse navio, dessa embarcação, para si, sem dar satisfação a ninguém. Já o corsário era pago pela coroa. Por isso mesmo que nós temos corsários muito famosos, que eram pagos pelas coroas portuguesa, espanhola, francesa, inglesa e holandesa, para subtrair itens, afundar navios, afundar galeras, afundar as naus e extrair todo o ouro, prata e outras riquezas que eles traziam. Pois essas colônias não foram fundadas de uma vez, as 13 colônias. Começou a experiência da Inglaterra com a América do Norte através de 2 colônias fundadas por Walter Raleigh, que não deram certo. Elas estavam ali ancoradas, estavam estabelecidas numa ilha que fica muito perto da Carolina do Norte, Estados Unidos, que é a Ilha Roanoke. Então, existem várias pronúncias para esta ilha. Eu pesquisei, tem pelo menos umas 5. Com certeza tem a ver com a linguagem indígena que se falava ali, a língua indígena, melhor dizendo. O que ocorre? Essas 2 experiências simultâneas, 2 colônias fundadas nesta ilha, muito perto da Carolina do Norte, que é o sul dos Estados Unidos, não deu certo por quê? Porque foram atacados por indígenas. E não somente. Houve fome, houve doenças, então realmente houve toda uma conspiração cósmica, digamos assim, para que não desse certo. Mesmo assim, houve a persistência da coroa inglesa em continuar mandando emissários para continuar tentando colonizar aquela terra que ainda não era nem de portugueses e nem de espanhóis, e não poderia ser nem da Holanda e nem da França. Até porque a França era o país que mais rivalizava naquele momento com a Inglaterra. E a Holanda não tinha tanta importância, mas poderia ter se fosse dada a chance. Então, houve uma necessidade de realmente levar pessoas da ilha, no caso da Inglaterra, para o novo continente. Isso não ficou nas mãos da coroa, como foi aqui o caso do Brasil, que ficou a cargo da coroa portuguesa, como foi o caso de toda a América Latina, à exceção do Brasil, que ficou sob o jugo da matriz espanhola, da coroa espanhola. Então, diferentemente da coroa espanhola e da coroa portuguesa, que implementaram a exploração total, o máximo que pudessem, da América Central e da América do Sul, a América do Norte foi colonizada a partir da iniciativa privada. Como sempre, o pensamento liberal, que nesse momento, final de século XV, começo do XVI, indo para o XVII, passando pelo XVIII, expandiu-se completamente. Esse pensamento liberal, iniciativa privada, tudo isso tem a ver com o pensamento norte-americano, estadunidense, até hoje. Isso aí está tudo muito imbricado no discurso e no pensamento deles, dos estadunidenses. Essas 2 companhias, como a gente coloca no slide, eram London Company e Plymouth Company. Elas 2 fizeram todo o arsenal de atividades para enviar pessoas da ilha, no caso, da Inglaterra em si, não digo nem da ilha como um todo, mas da Inglaterra em si, para estas novas terras. Professora, quem é que ia? Eram pessoas da realeza? Eram pessoas da nobreza? Eram pessoas do clero? Na verdade, a América do Norte, especificamente essa faixa de 13 colônias fundadas pela coroa inglesa, foram pessoas que não pertenciam às classes altas. Eram da classe mais mediana para baixo. Eram pessoas que tentavam a vida em um outro local, um local promissor, como se fosse a Terra Santa.
E essas pessoas eram, o mais das vezes, órfãos, criminosos que não tiveram a sua pena cumprida ali de forma cabal. Ou seja, a pessoa ou podia pagar a sua pena se fosse um criminoso, ali mesmo, na Inglaterra e arredores, ou poderia ser degradado, que aconteceu muitas vezes. O que é que se acreditava? Se a pessoa vingasse naquela terra devoluta, se a pessoa conseguisse sobreviver, é porque foi perdoado. E se não, é porque o seu pecado não teve perdão. Deus, de alguma forma, estava fazendo a justiça com essa pessoa morrendo em terras distantes. Pois muito bem, não somente órfãos e nem criminosos, mas pessoas endividadas que não tinham como pagar a sua dívida, iam para lá, para a América do Norte, para tentar pagar a sua dívida em forma de crime, porque para eles isso era um crime, como na verdade o fato de você dever e não pagar porque não quer, acaba sendo também, de uma forma ou de outra, um crime moral. Isso sim, importantíssimo. Dissidentes religiosos e políticos, porque naquele momento nós tínhamos uma revolução dentro da Inglaterra. Nós tínhamos guerras, uma atrás da outra, problemas dinásticos, tínhamos o clero tentando retomar o poder, tentando se reafirmar. De alguma forma, precisava-se de um escape, e o escape foi justamente esse. As pessoas que não se adequavam mais à religião católica e queriam, e o faziam, no caso, passar para uma outra religião, professar uma nova fé, não podiam ficar ali se por acaso o rei fosse católico. Essas brigas, lutas, guerras e batalhas, nas quais nós tínhamos, de um lado, a população professando uma fé, e do outro, pessoas, digamos que da mesma raiz, professando outra, acabava desgastando as relações e essas guerras aconteciam. A gente vê isso na história exatamente nesse tempo. Pois as pessoas que professavam uma nova fé, que não encontravam mais bases sólidas para ficarem ali na Inglaterra, migraram para a América do Norte. Basicamente, calvinistas e luteranos. Mas depois tivemos também outras designações religiosas, sempre de base cristã. Chamavam-se peregrinos. Era assim que eles se denominavam, porque realmente peregrinavam por uma nova terra, buscando essa terra santa, essa terra prometida na Bíblia. Em 1620, zarpou este navio chamado Mayflower, chegando, tempos depois, já em 1621, às terras que hoje pertencem, no caso, aos Estados Unidos. Eles ancoraram no que hoje é Massachusetts e tiveram muita sorte, porque os indígenas ali os receberam muito bem, o que não eram, a verdade, para toda a extensão, todo o pedaço que correspondia às 13 colônias. Em muitos momentos da história, essas 13 colônias que foram se formando tiveram sérios problemas com os povos originários, porque eles não queriam que a terra continuasse pertencendo a eles, que eles julgavam que eram pessoas bárbaras, que não tinham alma, que não tinham a religião cristã como bastião, então não precisavam continuar vivendo, mereciam morrer, era assim que se pensava, já que eles não conseguiam catequizar essas pessoas que eram incatequizáveis porque tinham seu sistema de crença, tinham as suas cultura, história, línguas, e não queriam, de forma alguma, se submeter a um invasor. Muito embora, em outros casos, nós tenhamos tido, como aqui em Massachusetts, especificamente com esses peregrinos que vieram de Plymouth, uma recepção bem interessante, bem calorosa, bem amistável, ou seja, eles foram amparados. Tanto que um ano depois de chegarem os peregrinos nessa terra, fizeram uma recepção para esses aborígenes, para esses indígenas, para esses povos originários que viviam ali, deram-lhe parte da colheita que tinham feito, e aí começou
o Thanksgiving Day. Também temos que afirmar aqui, já chegando ao final desse slide, que essa servidão que as pessoas endividadas acabavam pagando nessa colônia, uma das 13, era apenas de 7 anos, tanto como está na Bíblia. 7 anos de escravidão para poder se pagar uma dívida contraída. Diferentemente, na América do Sul, a servidão era ad eternum. Não tinha previsão de interrupção. Só mais tarde é que nós tivemos movimentos anti-escravocratas, que aí tudo foi mudando. Mas, a princípio, a América do Norte tinha uma servidão temporária de apenas 7 anos para quem estava em dívida com a justiça ou tinha dívidas em dinheiro com outras pessoas. E na América do Sul, essa mão de obra era completamente gratuita. Temos aqui uma imagem nebulosa, o inverno rigoroso, tudo muito branco no chão, ou seja, neve total. E temos esses peregrinos, homens, mulheres, crianças, em um primeiro plano, chegando nesta terra, que eles não conheciam nada, e um pouquinho já à esquerda, no finalzinho da lâmina, nós temos, numas cores mais vibrantes, uma mulher com uma criança já se adaptando, já dentro de uma casa construída nessa localidade. Como eram esses locais? Basicamente, como a gente vê nesse slide, nessa lâmina, nós temos mais ao fundo uma vegetação muito densa, e nessa clareira que foi feita já muito próxima à água, bordeando mesmo o mar, nós temos no cantinho direito um barquinho que está encostado na terra, digamos que no território em terra. Essa barquinha está encostada e esse triângulo, formando aí esse delta, tem dentro de si tudo o que eles precisavam para viver, para continuar sua jornada. Em outras palavras, a floresta perto, mas não tão perto, dava para eles avistarem algum animal que chegasse, algum animal que fosse de alguma forma mais perigoso, que não fosse possível de ser abatido facilmente. Então, essas muralhas eram muito altas, na verdade eram 3 muralhas, uma próxima à outra, era o mais comum que nós tínhamos. Dificilmente era uma muralha só, porque era feita de cerca, realmente era difícil ter uma muralha só. Normalmente eram 3 para dar um suporte maior de segurança para as pessoas que viviam no acampamento. E o acampamento, como a gente percebe, assim como uma aldeia indígena, por exemplo, o que é a Ocara, que é a praça central, está aí representada. A gente tem uma casa mais ampla. Aí são feitas votações, festas, tudo que há de maior congregação está nessa casa um pouco maior que está ao centro. Temos à direita, bem no meio da página, assim à direita, algumas casinhas enfileiradas e temos uma igreja. Igreja, várias casinhas que percorrem essa muralha. Por que não estavam as casas todas dentro, perto dessa casa maior? Porque existia uma certa organização. As pessoas plantavam, as pessoas criavam animais. Então, esses locais que ficavam entre as casas e essa casa central era justamente para se ter espaço, para se plantar, para se colher e para se criar animais. Tá certo? Temos também no vértice de cada lado do triângulo uma estrutura redonda, que é também uma estrutura defensiva. Aí nós tínhamos as defesas, digamos assim, mais sólidas da colônia. Então, a colônia era, digamos que, majoritariamente formada por esses pequenos núcleos, como clãs. Então, suponhamos que esse era um clã, era uma família, ou pessoas que se conheciam, se juntaram no navio e estavam aqui, ou desconhecidos totais. Não importa. O que importa é que eram pessoas que vinham, por algum motivo muito forte, morar e tentar viver a vida toda
nesse local, ou pelo menos 7 anos. Essa figura foi a que eu achei assim, de melhor resolução das 13 colônias. Está em espanhol, mas para nós não é nenhum problema, é uma língua muito próxima à nossa. Temos a fronteira marcada em vermelho. Essa fronteira foi estabelecida em 1776, quando os Estados Unidos se independizaram da metrópole maior, ou seja, da Inglaterra, que naquele momento estava cada vez mais crescendo, enquanto Portugal e Espanha cada vez mais duelando e se diminuindo, adquirindo dívidas, tendo muitas baixas, porque os soldados morriam como moscas. Quando eu falo como moscas, não estou minorizando ninguém, estou dizendo que eram muitos de uma única vez. De onde não se tira e não se bota, se esgota. Por isso mesmo que Portugal e Espanha foram se empobrecendo, enquanto a Inglaterra e a França estavam cada vez mais em ascendência. E, em 1776, com a liberdade, com a libertação dessas colônias da sua metrópole, tivemos a fronteira bem definida. Naquele momento, nós tínhamos essas 13 colônias muito bem demarcadas: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Nova York, Pensilvânia, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. 13 colônias que estão muito bem demarcadas. Quando a gente olha mais de perto, a gente vê que as demarcações são muito precisas, ou quase, né? Um estado para com o outro, as linhas divisórias são sempre muito precisas. O que é importante notar aqui é a localização dessas 13 colônias, não somente no país, mas também com relação às Américas. Ela ocupava um espaço bem oriental, bem a leste de toda a América do Norte. Temos aí o Oceano Atlântico, que é o mesmo também que nos banha. E aqui a gente tem uma visão um pouco mais ampla do continente que está. Quando eu falo continente, é o país, porque é praticamente um continente esse país, é gigante. Ele vai de uma ponta a outra desse espaço territorial, banhado por 2 oceanos, não é? O Pacífico e o Atlântico. Prestem bem atenção nessas 13 colônias que estão, no caso, na figura à esquerda, estão demarcadas todinhas em cor vinho, num país que está em cor roxo ou púrpura, como queiram chamar. Naquele momento da história, até 1848, esse era os Estados Unidos, o país Estados Unidos, 13 colônias, até 1848. A partir de então, nós tivemos, ou um pouco antes, mas não de forma tão categórica, uma expansão para o oeste. Nós já víamos tendo, mas ocorreu um fato interessantíssimo em 1848. Nessa figura à direita, a gente vê as compras, as negociações para que o país crescesse a oeste, ou seja, entrando em territórios do Canadá e principalmente o território do México. O curioso é que hoje os estadunidenses têm tanta ojeriza com os mexicanos, quando na verdade eles, os estadunidenses, foram os ocupantes dos territórios que não lhes cabiam e que eram dos mexicanos. Então não tem por que ter ojeriza nenhuma se eles foram usurpadores. E a gente percebe essa compra negociada, negociações, como queiram chamar, a oeste. Temos vizinho às 13 colônias, um território comprado em 1792. Temos um espaço cedido, não se sabe como, não é? A França cedeu a Louisiana. Temos o Oregon, temos um pedacinho arrozeado aí, que é uma região ainda mexicana, que foi cedida. E aí, esse cedida você pode imaginar como é. E o Texas, que foi anexado em 1845. Foram anexações que aconteciam
Mas as pessoas não queriam sair desse espaço muito bem sedimentado que eram as 13 colônias, porque arriscar-se a ir para o oeste era enfrentar búfalos e, principalmente, os perigos que representavam as tribos originárias naquele momento. Eram tribos muito mais ferozes do que o que encontramos na América Central e do Sul, que não eram tolerantes a essa interceptação do seu território, não aceitavam esses invasores e rechaçavam à altura qualquer tipo de ataque. No entanto, eles não puderam competir com as armas de fogo que já existiam e que eram usadas nessa expansão do leste para o oeste. Em 1849, descobriu-se ouro, muito perto do que hoje a gente conhece como Los Angeles. Então, do outro lado do país, nessa partezinha rósea que a gente vê nesse mapa que está à nossa direita, exatamente essa marcazinha rosa, esse pedaço rosa, alberga a cidade que hoje conhecemos como Los Angeles. Pois mais ou menos por aí descobriu-se ouro e essa notícia ecoou a ponto de trazer as pessoas do leste para o oeste. Foi aí que nós tivemos a chamada The Gold Rush, a corrida do ouro. E as pessoas vinham em hordas, naquelas carroças, não vinham sozinhas, vinham sempre em comboio, porque os indígenas eram bastante agressivos mesmo e tinham razão de ser, porque estavam sendo invadidos, as suas terras subtraídas e suas pessoas, seus povos, seus pares mortos. Não somente morreram por armas de fogo e emboscadas, mas também pelas doenças que esses homens brancos, entre aspas, levaram para esses indígenas que moravam nas afueras, né? Fora da fronteira original e depois nesses territórios que foram anexados de uma forma ou de outra. A diferença que vemos entre as colônias do norte e a do sul, basicamente está focada no clima e no que esse clima pode propiciar. Então, à nossa direita, temos uma figura que está em inglês e fala assim: Economy of Colonial America in the 1700s, que é a economia da América colonial nos anos 1700. E aí a gente vai ter o comércio baleeiro. Por que baleeiro, professora? De baleia, porque do óleo da baleia, mais especificamente de um cetáceo, que agora eu vou lembrar o nome, porque agora não estou lembrando. Não era exatamente só as baleias, mas cetáceos eram mortos para se tirar o óleo. Esse óleo que eles produziam, e não somente o âmbar das baleias, servia para alimentar o fogo nas casas de Londres e de toda a ilha. Então, as pessoas precisavam desse óleo de baleia para essa função, para alimentar o fogo. Tínhamos a extração de minérios, tínhamos a questão da criação de gado leiteiro, trigo, enfim, eram muitas culturas. Colônias do norte e colônias do sul. Qual que é a diferença básica? As colônias mais ao norte tinham um clima temperado, muito parecido com o clima da Inglaterra. Portanto, plantava-se mais ou menos o mesmo que se plantava na Inglaterra, porque o que se plantava ali, igual à Inglaterra, produzia-se tranquilamente. Então, não tinha nenhum tipo de novidade. Existia uma policultura, mas de subsistência. Eles não plantavam, cultivavam para vender, para o comércio exterior, não era isso. Era para poder se manterem. E uma manufatura básica, artesanal, visando o mercado interno. Em outras palavras, nas colônias do norte, com um clima temperado muito parecido ao clima que nós temos na Inglaterra e outras partes da Europa,
propiciava que certas culturas fossem plantadas e que ali vingassem. A manufatura de produtos, muito restrita somente a manter aquelas pessoas, digamos, atendidas. Eles não precisavam importar nenhum tipo de bem, eles mesmos fabricavam a sua própria produção. O comércio era triangular, eu já falarei sobre ele. Nas colônias do sul, a diferença é brutal, porque o clima é tropical. Se o clima é tropical, o que eu plantar de culturas, quando eu falo culturas, são plantas, de um clima temperado, com certeza não vai ser a mesma desenvoltura. Eu não vou ter o mesmo resultado, porque o clima é outro. Porque a forma de se trabalhar a terra será uma outra, para se plantar e se colher aquilo que se plantou. Normalmente, eles traziam as mudas de plantas que eles já tinham domesticadas na Inglaterra, chegando aqui na América do Norte, essas plantas não desenvolviam-se. Claro, não tinha como, né? O terreno era bem diferente e o clima e tudo mais. O que é que eles plantavam? O que é que eles basicamente plantavam naquele momento? Tabaco, algodão e também arroz, mas o arroz não foi tanto, foi mais tabaco e algodão. O que é que eles faziam? Diferentemente do norte, que as colônias abrigavam pequenas porções de fazendas com pequenas culturas, com, sei lá, pois algodão, arroz, alguma planta frutífera. Aqui não, era monocultura, era chamada plantation. O que é a plantation? É uma fazenda aos moldes da que nós tínhamos aqui, das fazendas coloniais brasileiras, assim como também aos moldes das colônias espanholas na América Central e do Sul, da mesma forma. Plantation, uma fazenda que tinha a sua casa principal, a casa do senhor, né? A grande casa, a casa grande, também chamada, a senzala e a cultura, a plantação, o cultivo. Nas plantations, era somente uma produção. Existia um alto risco de se perder tudo, mas também de se ganhar muito, porque aquele solo, devido ao clima também, estava muito acostumado àquele tipo de cultivo, e era um cultivo que precisava de muita mão de obra. Claro que os ingleses não iriam sair do seu país para plantar algodão, arroz ou tabaco na América. Eles utilizavam a mão de obra escravizada. Por isso mesmo que esse comércio do algodão, do arroz, do tabaco, mas principalmente do algodão, foi impreterível para aquela Inglaterra que estava se industrializando. Eles voltavam os olhos especificamente para o sul, porque financiavam bastante essas famílias que ali moravam, que dominavam extensões imensas de terras e eram como senhores feudais, né, na época medieval. E essas pessoas não produziam o que a gente chama de manufaturas. Elas consumiam produtos do norte. O norte, em outras palavras, se autossupria e supria o sul. E o sul supria-se do que vinha do norte e supria o comércio exterior. Tudo que produzia ia para fora, ia para a Inglaterra. Basicamente por quê? Porque tabaco e arroz interessavam, sim, a Inglaterra, mas o algodão era extremamente necessário. O que foi o comércio triangular? Pois foi uma forma de explorar os escravizados sem precisar pagar muito por eles. O que é que se fazia? Ia-se até as Antilhas, comprava-se melaço, melhor dizendo, e cana-de-açúcar. Esse melaço e cana-de-açúcar eram comprados, transformados em rum, aí passavam para uma segunda fase desse comércio triangular. Esse rum, feito a partir de melaço e cana-de-açúcar comprados nas Antilhas, era trocado na África por escravizados. E fechando esse ciclo,
Os escravizados africanos eram levados de volta às Antilhas para serem trocados por melaço e cana-de-açúcar. Ou seja, comprava-se melaço e cana-de-açúcar, transformavam em rum, trocavam esse rum por escravizados, voltavam-se às Antilhas com os escravizados para serem trocados por melaço e cana. Era uma triangulação comercial praticamente desnecessária em termos de aplicação de dinheiro, ou seja, melhor explicando, era algo tão rentável que eles não precisavam estar injetando dinheiro. Esse próprio comércio se autossupria, se autogerenciava e se retroalimentava. Realmente era eu não digo nem que seja um triângulo, é mais um círculo, e um círculo vicioso, porque só teve fim de maneira trágica depois, como a gente vê na história. Temos aqui o vislumbre de uma plantation, a casa senhorial mais ao longe, um clima frio, a gente percebe que já estamos aí no outono, porque na Casa Grande temos plantas, árvores frutíferas com certeza, porque são árvores que dão sombra. A gente percebe que a casa tem sombra ao seu redor. Já o cultivo, já a lavoura, não tem. E esta planta, que está bem assim ao cantinho direito, está sem folhas. Possivelmente não é porque está seca de falta de irrigação, é porque deve ter chegado realmente o outono e está se aproximando o inverno. Como as outras estão muito próximas da Casa Grande, são mais bem cuidadas. Essas que estão no campo, não. E no campo nós vemos pessoas negras, nós vemos pretos, africanos, escravizados, com roupas muito simples, descalços, porque ter calçados era só para quem tinha realmente posição, os escravizados andavam descalços. Roupas brancas, porque não se precisava tingir aquele tecido cru, exatamente desse algodão que eles colhiam, fiava-se, daquele fio tramava-se o tecido a partir de uma roca, a partir de um tear manual. Não precisava-se de forma nenhuma tingir essa roupa. Roupa tingida era mais para quem tinha condição de pagar por ela. Tecidos crus. E muita plantação, muito algodão. A gente percebe que é uma terra que não tem fim. A gente olha um horizonte coalhado de algodão. Por quê? Porque as plantations eram alimentadas com essas grandes extensões de terra. Temos plantations hoje? Temos. Nos moldes que eram, naquele momento, muito bem cuidadas, especificamente em alguns estados do sul dos Estados Unidos. São casas que são visitadas, mantidas de forma impecável, paga-se na entrada, você tem um tempo para visitar, não pode tocar em nada, lógico, e para você se movimentar pela casa, eles te dão uns sapatinhos de pelica, porque normalmente o piso dessas casas é um piso de madeira, exatamente para manter a casa quente, para se evitar gastar tanto com lenha, e naquele momento era necessário, né, ter essa casa com o piso de madeira. Para evitar se arranhar, usa-se sapatinhos de pelica ou qualquer tipo de calçado de pelica ou afins, que não machuquem o assoalho, o chão. São casas que valem a pena você conhecer. Aqui nós temos mais uma. Percebam que ela está ladeada de árvores centenárias. Normalmente a gente chama esse tipo de construção em que nós temos uma calçada aos moldes das calçadas romanas, né? Temos uma calçada ladeada por árvores. Como se chama isso? A Alameda. Então, uma Alameda não é qualquer rua. A Alameda é uma rua ladeada por álamos, especificamente, que são um tipo de árvore. Mas essa palavra acabou caindo num outro uso, e a Alameda hoje é qualquer avenida que seja ladeada por árvores. Pois aqui nós temos uma via
ladeada por árvores centenárias. Essa é apenas uma parte da propriedade, que é a parte que tem a casa grande, uma casa grande construída nesses moldes mais eduardianos, que para nós parece um pouquinho Art Deco, enfim, fica a critério de cada um, mas com certeza do século XVIII, do 17 para o 18, mas com certeza essa aí é do século 18 para o 19. Existem outras melhores, assim, mais conservadas. Essa é uma típica casa que hoje se pode visitar tranquilamente em dias certos, não é todo dia, às vezes, que eles colocam para visitação, mas que no sul dos Estados Unidos elas são muito presentes. Aqui é o que eu chamo para vocês a atenção para esse caminho cercado de árvores, que é justamente a questão da Alameda. E isso nos remete à aula passada, né? Quando a gente falou de uma grande heroína pernambucana que passou grande parte da vida aqui no Ceará, que infundiu o desejo da libertação do Brasil da metrópole, que financiou revoluções e que participou ativamente nelas, que foi Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar, comentamos na aula passada com a professora Luciana Bessa, que ela foi torturada muito próximo ela foi torturada no Forte e muito próximo ao que chamamos hoje Passeio Público, aqui em Fortaleza, a Praça dos Mártires, onde está o Passeio Público. O Passeio Público, naquele momento eu comentei, que era formado aos moldes do Passeio Público do Rio de Janeiro, dos que temos na Argentina, dos que temos na Europa como um todo. A conhecida Alameda de Santiago de Compostela é exatamente assim. São várias vias, normalmente são 3, porque são 3 classes sociais bem definidas, uma classe alta, uma classe média e uma classe baixa, que tem direito a circular nesse passeio arborizado, nessa via arborizada, mas que não se misturam. O que é que eu quero dizer com isso? Que essa via, por exemplo, que nós vemos aí, pode ser uma dessas 3 que eu citei agora. As pessoas não trocavam de vias, porque isso não era socialmente permitido, ninguém deixaria uma pessoa de uma classe inferior estar transitando pela parte da Alameda, pela parte do passeio público que era destinado a pessoas de mais dinheiro e vice-versa. E lembrando também da aula passada, que eu comentei sobre o Forte, onde ela foi torturada, a nossa femenageada da semana passada, Bárbara de Alencar, que tem tudo a ver com a questão da Praça dos Mártires, que está essa praça, que é a primeira praça que nós tivemos em Fortaleza, justamente no passeio público, e eu falei naquele momento que a via do passeio público, a via arborizada do passeio público e dos outros também, que são assim, nesses mesmos moldes, que são destinados a pessoas de mais poder aquisitivo, tem sempre bancos ao seu dispor. Então, vemos um banco aqui, outro mais à frente, outro mais ali. Então, é um local onde temos mais bancos do que aquela via destinada a pessoas com menos poder aquisitivo, que é um banco aqui e outro praticamente no final da via. Tá? Isso aí também demarca bastante essas 3 vias que representam 3 classes sociais. Por que as pessoas tinham esse tipo de construção nas suas casas senhoriais, nas plantations? Porque elas passeavam à tarde. Era comum que aquelas mocinhas, juntamente com as suas mães, né, a senhora e as senhorinhas, as senhoritas, depois do almoço, descansassem um pouco, lessem, se fosse o caso, se tivesse letramento, né, se tivesse algum tipo de alfabetização em regra, e se não fosse por aí, pois costurando, bordando, de alguma forma com as suas manualidades, com suas tarefas domésticas muito bem delimitadas, porque não se fazia trabalho que os escravizados podiam fazer, de limpeza e manutenção. E essas senhoras e senhorinhas costumeiramente passeavam antes do jantar, que era servido na faixa de 5, 6 da tarde.
As pessoas dormiam muito cedo para evitar se gastar tanto com velas e lampiões, porque necessitavam esses lampiões de óleo de baleia, como também evitar gastar mais com lenha, para se manter a casa não somente aquecida, mas também iluminada. As pessoas dormiam cedo e acordavam cedo. Por isso que mais ou menos às 4, 5 da tarde se jantava, mas antes disso as pessoas davam um passeio ou visitavam os seus vizinhos que também tinham casas com esses mesmos moldes e passeios exatamente como esse, de ruas arborizadas que nós chamamos de alamedas. Entrando um pouco mais na história de Harriet Tubman, nós temos aqui uma música que é emblemática. Chama-se Strange Fruit. Foi muito cantada por Billie Holiday e fala exatamente dessa fruta estranha que se encontrava aos montes e à revelia dos escravizados nas árvores, especificamente do Alabama, muito mais do que nos outros estados, mas o Alabama foi aquele estado que, infelizmente, mais martirizou os seus escravizados. O que é que nós temos aqui? Fruta estranha. Árvores do sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul. Frutas estranhas penduradas nos álamos. Olha os álamos que eu falei para vocês. São árvores frondosas, tal como a gente vê aí na figura à direita e acima. Cena pastoril do valente sul, os olhos inchados e a boca torcida. Perfume de magnólias doce e fresca. Então o repentino cheiro de carne queimando. Magnólias são flores que simbolizam o sul. São flores grandes, brancas e muito perfumadas. Essa carne queimada é porque tínhamos a presença de uma entidade chamada KKK, Ku Klux Klan, que já atuava naquele momento, totalmente racista e assassina. Aqui está a fruta para os corvos arrancarem, para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem. Aqui está a estranha e amarga colheita. Billie Holiday foi uma cantora do começo do século passado, norte-americana, afrodescendente, uma mulher estupenda, maravilhosa, com uma voz inimitável, e ela sempre fechava os seus shows com essa música. E ai daquele que ousasse interromper a Billie Holiday cantando, porque as próprias pessoas que estavam ali para escutá-la, especificamente para escutar essa música, faziam às vezes de capataz, né? Botavam quem estava conversando ou usando, tiniam os seus talheres nesse momento. Essa pessoa foi colocada para fora a patadas do lugar. E ela normalmente dispensava o microfone, ela tinha uma voz muito potente, ou quando utilizava, era muito próximo ao coração nessa música, sempre com as mãos e os braços retos e rente ao corpo, retos e rentes, marcando a melodia com as mãos, e normalmente escorriam-lhe lágrimas. Billie Holiday era muito sensível, e essa música que fechava os seus shows, ela sempre cantava ao final, muitas vezes não agradecia porque estava emocionada, apenas se virava e se recolhia. E as pessoas ficavam aos brados, gritando o nome dela e aplaudindo, porque realmente era extremamente emocionante vê-la cantar essa canção. E o que é que ela tem a ver com a nossa feminagiada de hoje? O que é que esse assunto tem a ver? O que é que tem a ver o sul e o norte dos Estados Unidos com Harriet Tubman? Tudo a ver. Nessa figura, nós temos Harriet Tubman e temos o dizer freedom, liberdade. Harriet Tubman, 1822-2022, ou seja, 1822 a 2022. Ano passado foi o bicentenário dela. E a gente remete
essa mesma mulher guerreira, negra, com raízes africanas, a Maria Firmina dos Reis. Porque as duas nasceram especificamente em março de 1822, o ano em que nós estávamos nos independizando do nosso opressor maior, que era Portugal. 1822 foi emblematíssimo, não somente emblematicíssimo, digamos assim, não somente para ela, que foi quando ela nasceu, Harriet Tubman, como Maria Firmina dos Reis e como a nossa independência, além de outras efemérides. Ela costumava falar assim: Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Todo grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre, você tem dentro de você a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo. Essa foi Harriet Tubman, uma mulher que, a partir da sua força, a partir da sua paciência e da sua paixão, alcançou realmente realizar o seu desejo, o seu grande sonho. Temos essa fotografia dela, à direita. Quero que vocês a apreciem. Chamava-se Araminta Ross, ou Minty, para os mais íntimos. Não sabemos exatamente o dia que ela nasceu. Sabemos que foi em março de 1822, tal como Firmina, Maria Firmina dos Reis, que nasceu em 11 de março de 1822, falecendo aos 95 anos. Já Harriet Tubman falece um pouquinho antes, aos 91, mas foi tão longeva quanto. Nasceu, então, em março de 1822 e faleceu em 10 de março de 1913, em Dorchester County, Maryland, sul dos Estados Unidos, uma cidade que metade da cidade, mais ou menos, metade daquele lugar, tinha negros livres e negros escravizados, pretos escravizados e pretos livres. A avó dela chamava-se Modesty. Você pode dizer, professora, mas como assim? Modéstia? Isso é nome de gente? Infelizmente, lembrando a aula de Chica da Silva, de 2 semanas atrás, quando as pessoas eram capturadas na África, eram trazidas nos tumbeiros, ou como queiram chamar, navios negreiros, que eu prefiro chamar de tumbeiros porque eram tumbas, mais que nada, elas eram batizadas não somente na nova fé, mas tinham seu nome também recapitulado, tinham seu nome mudado, nada mais entrar no navio. Portanto, não sabemos o nome da avó dela, mas chamava-se, em terras americanas, Modesty. Ela havia sido trazida da África, num tumbeiro. A pessoa que casou com uma de suas filhas, justamente o pai de Harriet Tubman, chamava-se Benjamin Ross, ou Ben, para os que eram mais próximos a ele. Era um ex-escravizado, era um homem livre que pertencia a um ambiente próximo ao ambiente no qual vivia a mãe de Harriet, que se chamava também Harriet. Atenção que Harriet não se chamava Harriet a princípio, chamava-se Araminta. Ela mudou depois para homenagear sua mãe também, e quando se casou, adotou esse nome da própria mãe. Sua mãe, Harriet Green, ou Rit, não era, infelizmente, uma mulher livre. Era uma escravizada, vivia também numa plantation, assim como Benjamin havia vivido em outra, e havia sido escravizado em outra, mas agora era um homem livre e transitava tranquilamente por Maryland. Se casaram em 1808. Lembrando que essa data para nós é importante em termos de Brasil, porque foi quando a coroa portuguesa
chegou no Brasil. Lembram-se? Naquele momento da história, Napoleão estava se expandindo Europa adentro. Portugal e Espanha já estavam fracassados, porque o seu auge mesmo foi nos séculos, final do século XV, século XVI, começo do XVII. Até aí nós tínhamos a presença massiva de espanhóis e portugueses na economia mundial. A partir de então, tivemos a ascensão da Inglaterra e da França, que se degladiavam pelo poder, cada vez mais isolando os antigos líderes. E, naquele momento, tínhamos Portugal sendo ameaçada por Napoleão, que realmente adentrou Portugal, e o rei, Dom João VI, veio com a esposa, Carlota Joaquina, para o Brasil, tiveram Dom Pedro I, enfim, tudo que nós já sabemos. Mas esse ano é emblemático, porque foi quando nós tivemos a coroa vindo para o Brasil e o Brasil se abrindo para o mundo, podendo realmente ter comércio, porque até então o nosso comércio era muito de subsistência e a gente importava muito, especificamente de Portugal, e a partir daqui não. Em 1808 nós poderíamos ter, como tivemos, livrarias, universidades, gráficas e tudo que tinha a ver com a cultura, né? A questão dos teatros, foi tudo a partir então dessa data impulsionada. Red, que era Harriet, a mãe da nossa homenageada, era cozinheira na casa grande onde ela vivia, na família Brothers. E Ben era um lenhador, mas era um lenhador livre. A nossa homenageada era a quinta de 9 irmãos. Tínhamos Lina, Mariah, Reedy, Soph, Robert, Minty, que era a própria Harriet, Ben, Rachel, Henry e Moses. As 3 meninas que vieram antes dela, essas 3, infelizmente, foram vendidas para um outro senhor. Houve toda a questão da mãe delas, a mãe da Harriet, lutar para conseguir as suas filhas, mas não teve condição. Essas meninas foram vendidas e jamais foram encontradas. Ela nunca mais viu essas irmãs. Isso era muito comum, até porque a vida dos escravizados era um objeto, era um bem que o seu dono, os seus donos, usufruíam a seu bel prazer e negociavam sempre que necessário. Ben havia sido alforriado em 1840 e buscou também alforriar a sua família. Ele já era livre, mas a alforria foi depois e tentou fazer isso com a família, mas foi bastante complicado. Não tinha essa negociação aberta. E a nossa pequena Harriet sofreu muito. A mãe vivia praticamente na casa grande, quase não via em casa, que era na senzala, e a Harriet acostumou-se a não ter a presença do pai constantemente ali, porque era um homem que vivia em outro local, não naquela plantation. A mãe vivia na casa grande e ela na senzala com seus irmãos, sendo cuidada por uns e cuidando de outros. Começou a trabalhar aos 5 anos como ama seca. A gente se remete novamente à aula sobre a Chica da Silva, na qual falamos sobre as amas de leite e as amas secas. Qual que é a diferença? As amas secas eram babás que apenas cuidavam das crianças, mas que não lhes dava leite. Quem alimentava essas crianças eram as amas de leite, que normalmente eram mulheres paridas ou com crianças pequenas que tinham que recusar o seu filho para criar o filho ou os filhos do Senhor com o seu leite, independentemente do seu filho vir a morrer por inanição, porque normalmente era o que acontecia. Tinha que se esquecer da sua própria criança e cuidar das crianças alheias, inclusive dando o seu leite para elas. E ela começou a ser uma babá aos 5 anos, apanhava muito, porque era emprestada, ela não era fixa ali naquela casa, naquela plantation, porque era muito pequena ainda. E para evitar gastar-se mais com uma boca a mais a alimentar, era muito comum que o senhor a alugasse. E era o que acontecia. Ela era emprestada, alugada para as plantations da região. E apanhava muito.
do seu próprio senhor e dos outros, né? Existia, infelizmente, essa política. E ela começou, na adolescência, já a trabalhar como também coletora de algodão e como lenhadora. O que ocorre? Ela era muito castigada, apesar de ter apenas 1,5 m, mas era muito resistente a tudo isso, assim como muitos outros também da sua estirpe. Aos 12 anos, ela já estava totalmente vinculada ao trabalho no campo, que, como nós já vimos na aula da Chica da Silva, era um trabalho profundamente braçal, extenuante, porque trabalhava-se até 20 horas por dia, e a gente lembra que nos Estados Unidos, na Europa, a depender de onde estamos, o sol no verão fica lá no céu até 10, 10h30 da noite. Portanto, enquanto tivesse sol, estaria trabalhando. O verão é exatamente esse momento. E aí eu falo de Europa, tá? Minha experiência na Europa. Até 10h30 da noite, no verão, que são 3 meses, junho, julho e agosto, final de junho até o final de agosto, nós temos essa amplitude solar durante o dia e uma noite muito curta. Ao contrário do inverno, quando as noites são longuíssimas e o dia extremamente curto. Eu estou colocando para vocês também aqui as referências em cada lâmina dessa, de onde eu tirei esse material para que vocês depois possam fazer uso a partir das referências que eu vou dar no final. No entanto, houve um acidente que mudou completamente o curso da vida da Harriet. Ela estava numa casa emprestada, trabalhando nesta casa de maneira compulsória, né, porque era obrigada mesmo, e houve uma confusão entre um escravizado que estava fugindo e um capataz, que atirou nesse escravizado que estava fugindo um objeto de mais ou menos 1 quilo. Só que ele errou a pontaria e bateu justamente na cabeça da Harriet. Ela caiu inerte, ficou ali durante 2 dias agonizando, perdendo sangue, perdendo a consciência e retomando ao mesmo tempo, né? Ficou nesse movimento. Ninguém a socorreu, o médico não foi chamado para socorrê-la, diferentemente de Chica da Silva, que Dr. Sardinha a foi atender e por ela se apaixonou. Aqui não. Nós tivemos um prejuízo muito grande para Harriet. Por quê? Porque a partir daí, não somente a sua cabeça ficou defeituosa em termos estéticos, como ela passou a ter muitos sintomas desagradáveis e que duraram a sua vida inteira. Exemplo, epilepsia, insônia, ela tinha insônias profundas. Ela invertia, no caso, hora de vigília e hora de sono. Ela dormia mais durante o dia do que durante a noite. Por quê? Porque ela tinha narcolepsia. O que é a narcolepsia? É um arrebate súbito, é um arrebate, não tem outra palavra, de sono. A pessoa está falando com você e de repente cai, dormindo. Isso é muito comum para quem é narcoléptico, que era o caso dela. Então, juntando aqui epilepsia, narcolepsia, a gente percebe que essa moça ficou psiquicamente afetada. Esse acidente, esse machucado, não vou dizer pedrada porque não foi, né? Mas essa pancada que ela recebeu na região da cabeça, que a fez sangrar e ficar totalmente entregue ali durante 2 dias como um animal ferido e não assistido, provocou nela problemas, com certeza também psiquiátricos, pelo que a gente percebe de epilepsia e narcolepsia. Tinha, pelo que a gente pode imaginar, fortíssimas dores de cabeça todos os dias, sem hora para terminar. Muitas tonturas, e isso a desvalorizou, porque ninguém queria uma escravizada que, apesar de ser pequena, era muito robusta, aguentava muito o serviço, mas dormia de uma hora para outra, em sono profundo. Ninguém conseguia acordá-la, a não ser que ela mesma saísse daquele estado.
Isso a desvalorizou demais. As pessoas não queriam comprar uma pessoa com essas características. E, não tendo outra saída, foi trabalhar com o pai. Lembremos que ela morava numa plantation e o pai, apesar de frequentar essa plantation, não pertencia a ela especificamente. Era um homem livre e ela foi trabalhar com o pai. Foi justamente assim, cortando lenha, levando a lenha até o porto e dali a lenha ser transportada para a Inglaterra, que ela entrou em contato com aqueles burburinhos, aquelas histórias que se contavam a boca pequena, do Underground Rail, que é essa passagem subterrânea, né, essa estrada subterrânea, nos subterfúgios, essa via de escape para negros, para pretos escravizados. Foi assim que ela começou a ter contato com esse mundo diferente do dela. Em 1844, ela casou-se com um desses homens livres com os quais ela tinha contato, exatamente porque trabalhava com eles. Cortava lenha com o pai, levava até o cais e aquele material era transportado para o navio e dali zarpava. Em contato com esses homens, conheceu John Tubman, um homem livre que ela adotou esse nome, né? Logicamente, porque casou-se com ele. E, no caso, mudou o seu próprio nome. O original, ela esqueceu e adotou para si o próprio nome da mãe. Tem várias versões para isso. E aqui nas referências eu coloco tanto uma referência muito antiga, mas é basilar, que é Sterling, como coloco uma muito recente, Heaney, ou Heinen, depende de quem pronuncia, de 2020. Ambas as referências concordam com tudo que está aqui nessa lâmina, que ela não só casou-se com esse homem livre, como também mudou o seu nome por algumas razões. E aí, tanto Sterling como Heinen concordam que foi por uma razão de ordem prática. Ela não mudou o nome para homenagear a mãe, ela mudou o nome para se camuflar. Pelo menos é isso o que essas duas referências nos trazem. Não tiveram filhos, porque existia uma lei, a doutrina Partus Sequitur Ventrem, de 1662. O que é que essa doutrina pregava? Que filhos de escravizadas eram escravizados e não tinham como deixar de sê-lo. E, claro, perpetuaria essa condição de escravização. E ele não queria, o John, e ela tampouco, a Harriet. Eles queriam a liberdade para cuidar de seus filhos quando nascessem, mas não que nascessem sob escravidão. Isso foi gerando um certo mal-estar no casal, uma certa tensão. A gente percebe que ele se amargurava pelo fato de não poder ser pai. E aí sim, 5 anos depois, ainda sem filhos, o antigo dono dela morre e a fazenda passa por algumas transformações. Uma delas é a de que existe a concreta ameaça de que a família vai ser vendida. Ela já tinha visto as irmãs desaparecerem completamente e não queria mais separações para a sua família. E resolveu agir. Ela tinha verdadeiro repúdio ao Antigo Testamento. Não suportava essa ideia de que o escravizado é oprimido e continua sendo oprimido porque quer, porque gosta, porque tem medo. Não, ela não pensava assim. Ela se baseava muito no Novo Testamento. Ela o tinha como um bastião, como um esteio, como uma âncora. Ela se baseava exatamente na vida de Cristo e em tudo que rodeia o Novo Testamento. Era considerada uma mulher diferente, abençoada. Por quê? Por muitas razões. Uma delas foi a de que ela pegou o sarampo, as pessoas que pegaram também junto com ela morreram e ela não. Quem disse isso? As 4 referências que nós temos aqui. Sterling, Heinen, Whitehead e Bradford. Todos falam a mesma coisa, que ela era tida como uma mulher diferente das outras. Tinha uma relação muito próxima com Deus, porque era metodista, e os metodistas
têm essa vinculação muito direta. Eles prescindem de intermediários. E ela se sentia muito pertencente a um ambiente em que Deus também estava. E acreditava mesmo que Deus falava com ela. Tinha visões, e muitas visões, visões que a guiavam, do tipo, ela está em um sono narcoléptico, pelo problema que ela tinha, e ali ela tem uma visão, e a visão dizia, não vá por esse caminho, vá por outro. E ela ia, seguia a intuição que a visão lhe dava, e era exatamente aquilo que era o predestinado para ela. Então, eram visões ou eram alucinações? Porque se ela tinha epilepsia e narcolepsia, era psiquicamente afetada. Não podemos negar esse fato. Se ela tem narcolepsia e epilepsia, psiquicamente ela tem alguma afetação. Mas eram visões ou alucinações? Porque se fossem alucinações, não necessariamente seriam guias, como as visões todas foram para ela. Guias. Então, algo aí essa mulher tinha de diferente. Muitas ideias salvacionistas, porque pela própria religião, até mesmo pela própria origem, os peregrinos, tudo que eles pregavam, de que iam mudar a sua forma de viver a partir daquela terra nova, aquela terra prometida, que está na Bíblia. Então, tem toda essa história por trás, que é salvacionista. Ela não era salvacionista porque ela era somente por si, per si, como a gente fala. Era porque a própria religião e o seu contexto também a vinculavam com isso. Era analfabeta, mas era uma pessoa que escutava, era uma ouvinte muito atenta, tanto da leitura da Bíblia, quanto dos cultos, quando os pastores falavam a respeito, faziam as suas pregações, como também ela gostava de escutar sua mãe falando sobre essas pessoas que têm essas vinculações religiosas, que estão citadas na Bíblia, mulheres fortes, e ela foi se nutrindo dessas histórias. Também achava-se predestinada, que ela tinha uma missão a cumprir, que era libertar os seus, libertar-se e libertar os seus parentes, amigos e os seus pares. Indubitavelmente, Harriet Tubman usou a sua coragem, a sua fé em Deus, alimentada pelo metodismo, que era a sua religião metodista. Autoconfiança nunca lhe faltou, altruísmo sobrava dela. Líder, ela foi uma líder nata, portanto, liderança era, digamos que uma das suas qualidades mais evidentes, e a confiabilidade. Ela tinha o poder de passar confiança para as pessoas, junto com todas essas e outras qualidades também. Para que ela usou essas qualidades? Para prover freedom, prover liberdade para si e para os seus, como ela sempre sonhou.